Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje estamos aqui para juntos, dentro desse tempo de uma hora, honrarmos a Deus, ganharmos força espiritual para nós irmos para uma semana de grandes vitórias. Acredite mesmo que algo de bom vai acontecer na tua vida e durante este programa nós vamos ouvir a palavra, vamos fortalecer o nosso espírito para grandes vitórias que certamente já estão aí à nossa espera durante essa semana, certo? Então, antes de nós cantarmos, que é a primeira coisa que nós vamos fazer nesse programa, vamos louvar a Deus. O louvor é um protocolo para nós atrairmos a presença de Deus, mas antes disso eu quero encorajar você a entrar em contato conosco através desse número de contato que está aqui passando na tela. Você pode nos ligar, pode enviar a sua mensagem, nós temos pessoas disponíveis para te ajudar. Se você precisa de oração, no final desse programa nós vamos orar, vamos fazer a oração da fé e eu tenho certeza que o Deus que quer e pode, Ele vai te ajudar. Então, por isso, entre em contato conosco para nós te ajudarmos a vencer toda e qualquer situação. Certo? Então, vamos juntos agora louvar a Deus, vamos entrar na presença de Deus com cânticos de alegria, com cânticos de vitória. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hey, hey. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Você declara na sua casa, Jesus. E Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Hey, hey. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus, há um só Deus sobre as nações, o só Senhor de tudo. Só no seu nome, só no seu nome, a salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Ei, ei, Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Declare isso. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo. Só no seu nome, só no seu nome, a salvação. Jesus é Senhor de tudo. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. O nome do Senhor, o nome do Senhor é uma forte torre. Os justos correm por ela e eles serão salvos. O nome do Senhor é uma forte torre. Os justos correm por ela E eles serão salvos. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Altíssimo. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Glória ao Rei dos Reis. A minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus.
Hosana nas alturas. É isso mesmo, nós estamos a engrandecer, a louvar a Deus, né? A dizer a Deus as suas grandes maravilhas. E sabe, nós agora vamos cantar uma outra canção que fala de fé. Diz, ser firme, ser forte, porque Deus ele é contigo, né? E é isso que nós vamos cantar e é nisso mesmo que nós acreditamos, que Deus é conosco. A Bíblia fala que se Deus é por nós, nada poderá ser contra nós. Quando nós andamos no caminho, né? Quando nós vivemos a maneira de Deus, 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à direita, mas você não vai ser atingido, porque se Deus é por você, tudo vai mudar para melhor. Então, vamos ouvir essa canção que fala um pouco disso, para injetar fé no teu coração, para você começar esse programa animado, com a certeza de que algo de bom vai acontecer. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, declare. Eu não tenho medo e nem vou desfalecer. Eu não tenho medo e nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Declare, sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Eu não tenho medo e nem vou desfalecer. Não tenho medo e nem vou desfalecer. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória e fé. Porque eu corro no caminho da vitória e vem também correr. Você que está em casa, porque salta? Porque eu salto no caminho. Isso é um exercício. Vem também saltar em vitória e fé. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme. É isso mesmo, ser firme, ser forte, porque Deus ele é contigo. E sabe, nós vamos agora adorar a Deus. Adorar é muito mais que agradecer a Deus por aquilo que Ele faz, mas adorar é agradecer a Deus por aquilo que Ele é. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é bom, Deus, Ele é o nosso melhor amigo. E por isso quando nós cantamos músicas, né, como essa que nós vamos cantar, dizendo que Ele é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, a Ele nós coroamos, a Ele nós adoramos, a Ele nós damos todo o louvor. Quando nós cantamos essas canções, nós estamos a elogiar Deus. E isso faz com que Deus esteja a nosso favor. Então, por isso, se você puder, feche os teus olhos. Se você não puder, apenas concentre-se em Deus. Deixe essa canção entrar na sua vida, entrar na sua casa, onde você estiver, para que essa força, esse poder possa transformar a tua vida. Então, ouça essa canção agora e adore ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É por isso que nós vamos fazer essa oração. A Deus nós consagramos este momento, consagramos este programa, consagramos a vida de todos aqueles que estão agora em direto conosco, quer seja ao vivo na TV Maná Brasil ou através do YouTube. E nós declaramos agora que as nossas mentes estejam libertas para obedecer tudo aquilo que o Senhor vai hoje nos ensinar, vai nos mostrar, vai nos revelar. Desde já eu ordeno que caia por terra todo pensamento contrário, todo espírito de dúvida. Eu ordeno que as nossas mentes estejam limpas para receber a palavra boa, perfeita e agradável que o Senhor vai ministrar hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Então a palavra de Deus, ela é sempre boa, irmão, é sempre fiel. Você que está assistindo esse programa, acredite que Deus, Ele quer o melhor para você. E eu quero aqui, antes de nós falarmos um pouco da área financeira, que é a primeira área que eu quero falar hoje, quero encorajar você a estar atento aos nossos programas. Nós temos aqui vários programas que passam durante todo o dia, né? Aqui na programação da TV Maná Brasil. Mas também quero encorajar você a entrar no nosso YouTube. Nós temos lá os programas todos, né, em playlist, para você poder rever, mas também para você poder compartilhar. Então, o objetivo desses programas estarem lá, quer seja o programa de grupo familiar, o programa de encontro com Deus, que é esse programa, o programa de lutar até vencer, libertação, programa para as mulheres, programa para os empresários, mesmo você que é profissional liberal, que trabalha por conta, que é um empresário, você também tem um programa específico para você. Temos os 60 Minutos, que é um programa de entrevista, que sempre tem ali um pastor que vai falar de coisas que estão acontecendo, vai falar a respeito de alguns livros que nós também temos disponíveis. Entre em contato, participe desses programas, assista esses programas, não apenas na TV Maná Brasil, mas também no próprio YouTube, para você relembrar, para você rever, né, e poder compartilhar para outras pessoas, para ajudar também essas pessoas a terem grandes vitórias na vida, certo? Então fica aqui a minha dica e o meu conselho para você hoje. Agora eu quero falar da área financeira, e hoje na área financeira nós vamos continuar falando a semelhança de semana passada. Na semana passada nós falamos com base nesse livro que é Segredos de Finanças, e eu lembrei a todos que esse livro foi um livro escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder, que é o presidente e fundador da Igreja Maná em todo o mundo, e ele, durante a pandemia, pregou praticamente todos os dias a palavra de Deus e nos encorajou a vencer na área financeira, mesmo diante de todas aquelas notícias que nós tínhamos, né, de empresas que fechavam, de pessoas que não conseguiam trabalho, de pessoas que estavam passando por dificuldades, pessoas que estavam sendo muitas vezes perseguidas. E Deus, ele trouxe grandes ensinamentos. E esse livro, exatamente, o apóstolo ensina a respeito disso. E uma das coisas que nós falamos na semana passada é a importância de renovar a mente, a importância de trocar os pensamentos, a importância de pensar diferente das circunstâncias que estão à nossa volta, porque prosperidade não tem a ver com dinheiro no bolso. Prosperidade não tem a ver com dinheiro na conta bancária ou com volume de negócio que você gere por mês. Quando nós falamos de prosperidade, estamos falando de mentalidade, pensamentos, atitudes, conversa, atitude que é de acordo com aquilo que Deus promete. E sabe, quando nós falamos da área financeira, cristianismo, né, que é mais do que uma religião, cristianismo está relacionado com vivermos a maneira de Deus, é um estilo de vida que Jesus ensina na palavra, também serve para a área financeira. Para muita gente, falar de dinheiro é tabu, mas a verdade é que Jesus, ele falava sobre dinheiro, os apóstolos falavam sobre dinheiro, né? Na Bíblia nós vemos o dinheiro como um fator importante na vida das pessoas. E uma das coisas que nós aprendemos na igreja é que tudo no reino de Deus, ele funciona à semelhança de um agricultor. Então o nosso dinheiro é uma semente.
Assim como as palavras são sementes, assim como atitudes são sementes, assim como pensamentos são sementes, o nosso dinheiro também é uma semente. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. E ainda diz mais. A Bíblia diz em Lucas 6,38 que se nós, para nós darmos, e tudo aquilo que nós darmos, nós não vamos receber de igual forma. A Bíblia diz que nós vamos receber boa medida, recalcada, sacudida e a transbordar. Então, ou seja, a medida com que nós colhemos é muito maior do que a medida que nós semeamos. E isso é espetacular. Por quê? Porque nós, quando aprendemos isso, nós deixamos de viver amarrado a um sistema corrupto, a um sistema mundano, que podemos chamar da Babilônia, né? Que é um estilo de vida que é oposto ao que Deus diz, que Deus ensina. Deixamos de viver amarrado a esse sistema que quer escravizar, que quer colocar na vida das pessoas desejos descontrolados, que quer levar as pessoas a lutar por coisas que nunca serão alcançadas. Por quê? Porque a pessoa ela sonha com um carro novo, ela adquire o carro novo, passado um tempo o carro novo está velho. A pessoa sonha com uma casa, compra a casa, passado um tempo a casa começa a ter manutenção. Então a pessoa ela nunca está satisfeita. Por quê? Porque é um sistema falho, é um sistema corrupto. Quando nós deixamos de estar amarrado a esse sistema e a viver com base nesses sistemas e passamos a viver submisso ao plano de Deus, ao método de Deus, a viver submisso às regras e aos métodos de Deus, então nós nos libertamos dessa maldição e passamos a estar do lado das bênçãos. Saímos das maldições, que é consequência de nós vivermos neste mundo. O mundo é corrupto, o mundo é mau e por isso a sementeira do mundo é má, a colheita também vai ser má, e deixamos de colher maldições para viver do lado das bênçãos, né? E uma das coisas que nós falamos na semana passada, exatamente, eu volto a lembrar, que é a questão de renovar a mente. E sabe, o nosso coração, mente, coração, tudo aquilo que nós passamos a pensar, a imaginar, isso desce para o nosso coração, que é o nosso espírito. Coração não é o músculo, é o nosso espírito, né? É o espírito do homem. Todos nós somos feitos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito, de fato, é o que dá força para a nossa carne, para a nossa alma. Então, quando nós mantemos um espírito, né? Um coração cheio da palavra de Deus, com a semente da palavra de Deus, os resultados da nossa vida vão ser mais fortes. A Bíblia, por exemplo, fala em Marcos, se você puder abrir a tua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, diz algo muito interessante, que é uma parábola, que é a parábola do semeador. E Jesus, nessa parábola, ele até explica que se nós entendermos essa parábola, se nós entendermos essa história que Jesus conta, nós vamos entender muitas outras histórias da Bíblia. Por quê? Porque entendendo essa história, a nível espiritual, nós vamos entender muita coisa, né? E Jesus explica ali nessa parábola que o nosso coração é o solo. O nosso coração, o nosso espírito é como se fosse um solo. E a palavra de Deus é a boa semente. E há solos que recebem a semente e não dão frutos, ou outros são roubados no fruto, ou outros corações estão duros e por isso a semente que cai ela não produz fruto. Outras são sufocadas por espinhos e por enganos. E outras sementes caem em bom solo e esse solo produz frutos 30, 60 e até 100 por um. Imagina, a pessoa coloca uma semente e essa semente vai produzir 30, 60, 100. E isso tem a ver com aquilo que eu estava dizendo, que quando eu dou eu vou receber multiplicado. Sempre eu vou receber mais do que aquilo que eu semeei. Então, Jesus aqui nessa parábola, ele explica algo muito importante. Ele diz, primeira coisa, que no versículo 16 e 17, se você puder ler na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 16 e 17, a Bíblia diz assim, olha, eu vou ler aqui com vocês. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então Jesus estava explicando aqui que há pessoas
que porque praticam a palavra, elas vão ser perseguidas e vão ser tribuladas, vão sofrer tribulações. O que é uma tribulação? Tribulação são problemas repentinos, são os de repente, são coisas que acontecem, parece que estava tudo indo bem. Eu estava fazendo uma entrevista de emprego, a mulher gostou de mim, o homem gostou de mim, eu vou ser chamado, mas o telefone nunca toca. E a pessoa está à espera e parece que nada acontece. A pessoa estava com os exames tudo certo para avaliar uma situação de saúde, o médico animado, a pessoa animada vai fazer um exame e de repente sai um diagnóstico que é trágico. A pessoa estava no casamento, os dois felizes e de repente descobre uma traição. Ou seja, são problemas que acontecem de repente, que vêm sobre a vida de uma pessoa e faz com que a pessoa fique sem chão. Qual o objetivo dessas tribulações? O objetivo dessas tribulações é exatamente endurecer o coração da pessoa, fazer a pessoa se desviar, fazer a pessoa deixar de acreditar, tirar a credibilidade da palavra na vida da pessoa. Então, quando nós falamos de finanças, de dinheiro, pode ter certeza que o diabo vai trazer ataques no teu coração, na tua fé, para fazer com que você desvie, para fazer com que você deixe de praticar. Por exemplo, na igreja nós conhecemos vários casos de pessoas que, por exemplo, ouvem a palavra e decidem semear. Não, eu vou viver pela fé, eu vou agir, vou semear os meus dízimos, né, que é a 10ª parte, que é, no outro dia eu também posso explicar sobre isso, que dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos. Então separamos a 10ª parte e entregamos a Deus. É um mandamento bíblico, né? É um princípio de fé, é um princípio de honra, é um princípio de fidelidade e de amor a Deus. Então quando uma pessoa traz os dízimos, muitas vezes, quando é as primeiras vezes, a pessoa é atacada com dúvida, a pessoa é atacada com contas extras. Parece que o mundo caiu na cabeça da pessoa. O que é isso? É uma tribulação. Uma tribulação que tem o objetivo de afastar a pessoa do caminho da verdade e da vida. Mas também a Bíblia fala, né, conforme nós vimos, que há perseguições. O que é a perseguição? Perseguição são pessoas que nos ofendem, que nos perseguem, que falam mal da gente. Uma pessoa, quando decide obedecer a palavra, logo vai vir perseguição, que são ataques ferrenhos de pessoas, do sistema, nos nossos filhos na escola, no emprego, o chefe, ou seja, vai vir de toda parte ataques para nos fazer exatamente a mesma coisa, retroceder, parar, desanimar. Então todos esses ataques que eu estou dizendo aqui, está aqui conforme está escrito no versículo que nós lemos, né, que é o 16 e o 17, que são perseguições e tribulações com o objetivo de endurecer o coração, fazer com que uma pessoa que decidiu praticar a palavra desista. Se isso aconteceu com você, ou se isso está acontecendo com você, entenda, você está fazendo parte de um processo de ataque do diabo. Como que vence isso? Ficando do lado de Deus. Se você continuar a obedecer a palavra, ser fiel a Deus, você vai fazer parte daquela colheita que é de 30, de 60 e de 100 por 1. Outro exemplo, que a Bíblia fala, Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19, que é a continuação daquilo que nós estávamos lendo. A Bíblia diz assim, olha, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, fascinação da riqueza e outras ambições sufocam a palavra, deixando ela infrutífera. Ou seja, aqui já está falando de outras coisas, está falando de cuidados do mundo, né? Ambições de outras coisas, engano das riquezas. Está falando aqui de bênçãos. Sabe, muitas vezes uma pessoa, quando ela consegue vencer a tribulação, a perseguição, ela tem uma tendência de, pronto, cheguei lá, venci. E ela começa a colher os resultados, ou seja, conforme eu disse, porque a pessoa foi obediente, fiel a Deus e se manteve firme, ela começa a ter colheitas sobrenaturais. No emprego ela é promovida, na família já se dão bem, começa a ter mais dinheiro na conta, as coisas começam a dar certo na vida e a pessoa tem uma tendência de, pronto, Deus é comigo, eu estou bem, já não preciso me esforçar tanto. E as bênçãos que começam a vir, começam a sufocar o coração da pessoa.
A pessoa recebe um aumento de salário e por isso pensa assim, pronto, porque eu recebi um aumento de salário, eu tenho que mostrar mais trabalho no serviço, então por isso, olha, já não consigo mais ter muito tempo para Deus, já não consigo mais me dedicar tanto à leitura da Bíblia, já não consigo me dedicar tanto ao evangelismo. A pessoa começa compra uma casa, glória a Deus, comprei uma casa que não tinha, foi Deus que me abençoou. Mas agora precisa fazer horas extras ou até trabalhar em 2 trabalhos para conseguir pagar a prestação. A pessoa começa a aumentar o seu estilo de vida porque venceu a tribulação, porque venceu a perseguição, mas agora começa a cair num outro engano do diabo, que é as ocupações deste mundo, festas, passeio, porque agora tem uma casa, recebe os amigos, porque tem um estilo de vida que dá melhores condições, já começa a viver de uma forma que a pessoa começa a ser sufocada por essas ambições, por esses enganos. E isso faz com que a pessoa enfraqueça na fé. Então o diabo, ele é um ser espiritual que tem o objetivo de enganar. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele vai usar de todas as táticas, ele usou isso com Jesus. A Bíblia fala que com Jesus, ele trouxe para Jesus cobiça dos olhos, trouxe cobiça de necessidades, fez Jesus, perguntou para Jesus, Jesus, o que você tem? Jesus disse, eu estou com fome. E o diabo diz, então olha, transforme as pedras em pão. Depois levou Jesus no mais alto dos pináculos e mostrou para Jesus riquezas, coisas grandes, e falou para Jesus, Jesus, olha, se me prostrares, eu te dou tudo isso. Então, o diabo usa as mesmas táticas, assim como ele usou com Jesus, assim como ele usou no passado, se você olhar para a Bíblia no passado, o diabo fazia as mesmas coisas, e hoje ele faz as mesmas coisas. Por isso que Jesus disse, olha, se você entender essa parábola do semeador, você vai entender muitas outras coisas. Por quê? Porque as táticas do diabo são sempre as mesmas. Então, o que eu encorajo você que está assistindo esse programa? Nós estamos falando de finanças. E eu tenho certeza que se você agir no método de Deus, você vai vencer. É impossível você não vencer. Deus não falha, Deus não mente. Não importa a situação que você esteja vivendo. Não importa se você está passando por um momento difícil ou por um momento melhor. Se você hoje decidir praticar a palavra, semeando, começando com seus dízimos, com as suas ofertas, dando a Deus o seu melhor, dando a Deus com fidelidade, conforme está escrito, conforme nós lemos, dai e ser-vos-á dado, né? O reino de Deus é a semelhança do agricultor. Se você hoje decidir agir no mundo do Espírito, trazendo as suas ofertas, enviando as suas ofertas, através dos dados bancários que nós vamos passar e começando esse ciclo de multiplicação, sabe o que vai acontecer? A tua vida vai prosperar, a tua vida vai mudar para melhor. Mas lembra-se, vão vir ataques. Esses ataques primeiros são tribulações e perseguições. Ataques para fazer você desistir, parar de praticar a palavra de Deus. Você vencendo isso, o diabo parece que entrou de férias, mas não entrou. Por quê? Porque ele vai deixar agora as próprias bênçãos e os resultados sufocar o teu coração. Então, nós aprendemos aqui que Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Quer seja no momento da luta, quer seja no momento da vitória. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. E quando isso acontece, é o bom fruto que está aqui no versículo 20, né? Que diz assim, olha, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Então decida hoje ser um solo, um coração, um espírito que está pronto e apto para receber a boa palavra de Deus e vai fazer com que a tua vida mude e mude para melhor, certo? Então, deixa eu orar com você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas estas pessoas que hoje decidiram no coração praticar a palavra de Deus. Nós sabemos que precisamos renovar a mente, manter a nossa mente focada na tua palavra, mas nós aprendemos hoje que o diabo, que é um ser espiritual, vai nos atacar para tentar endurecer o nosso coração, para tentar abafar a palavra de Deus. Mas, ó Deus, nós continuamos firmes na tua palavra. E é isso que eu declaro sobre a vida de todos aqueles que estão em direto, que a unção de Deus vai libertar a nossa mente,
vai trazer recursos financeiros, vai fazer com que a nossa vida financeira mude para melhor. E todos nós vamos nos manter firmes a Deus e por isso vamos colher 30, 60, 100 por 1 em nome de Jesus. Amém e amém. Então por isso, com esta fé e com essa certeza, decida agora agir e tenha certeza que a tua vida vai mudar, certo? Enquanto nós passamos os dados bancários, ouça essa canção e decida agir em nome de Jesus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as nossas necessidades em glória, em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, declare isso. Ele é minha, Ele é meu pastor, Ele é meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. É isso mesmo, em glória por Cristo Jesus, todos nós vamos viver grandes coisas, grandes promessas na nossa vida financeira. Você que hoje decidiu praticar a palavra de Deus nessa área, acredite, dia a dia, não é praticar uma vez, não é fazer uma vez e depois nem dar atenção, nem se lembrar. Não, o objetivo aqui não é sacar, o objetivo aqui não é pedir dinheiro. Nós, quando falamos de dinheiro, estamos falando de um método, um estilo de vida, uma forma de viver em que nós passamos a confiar em Deus. E porque você confia em Deus e age de acordo com a palavra de Deus, a tua vida vai mudar e certamente vai mudar para melhor, certo? Agora eu quero falar um pouco de um outro tema que é com base nesse livro que nós também falamos na semana passada, que é Explosão do Poder de Deus. Esse livro é um livro que foi lançado com base em algumas reuniões que o apóstolo fez, tanto na Convenção de Fé, que é um evento nacional, ou melhor, mundial, que acontece em Lisboa, Portugal, mas também com base em algumas mensagens que o apóstolo até em África ministrou para o povo, né? E uma das coisas que o apóstolo fala aqui nesse livro, que eu quero aqui compartilhar com vocês, é que todos nós temos um poder dentro de nós quando recebemos Jesus. Quando confessamos Jesus, e eu falei isso na semana passada, que para eu obter ou para eu receber a vida de Deus dentro de mim, eu preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador. E quando esse processo acontece, a velha natureza morre e nasce uma nova natureza em Cristo. Essa nova natureza em Cristo tem acesso às promessas, né? A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, são filhos de Deus, são reis, sacerdotes, têm autoridade, vencem o mundo. Então, quando nós passamos a receber Jesus, nós passamos a ter uma vida completamente diferente, mudada. O nosso verdadeiro eu, né? Porque todos nós, eu e você, o nosso verdadeiro eu não é essa carne, né? Esse corpo é um corpo que é como se fosse uma roupa que nos foi dada para nós andarmos aqui na Terra. Tanto é que uma pessoa, quando vai para o espaço, ela precisa de uma roupa diferente. Por quê? Porque lá no espaço esse corpo não aguenta a pressão. E a mesma coisa, quando nós estamos aqui na Terra, esse corpo é apenas uma roupa para nós vivermos aqui durante um tempo. O nosso verdadeiro eu é o nosso espírito. E o nosso espírito, ele, quando é ligado a Deus, quando você recebe Jesus, o teu espírito passa a ganhar uma vida nova. E um espírito forte vai fazer com que a tua alma e o teu corpo seja forte. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e é isso que esse livro quer dizer, é que quando nós recebemos Jesus, nós recebemos esse poder. Esse poder que não é nosso, é um poder de Deus. Esse poder que resolve problemas. Esse poder que nos guia na vida. Esse poder que nos faz felizes. Esse poder que faz vencer doenças. Esse poder que faz vencer a pobreza. Esse poder que está dentro de nós
Ele vem quando recebemos Jesus. Mas agora, para eu colocar esse poder para fora, eu preciso viver a maneira de Deus. E é isso que esse livro trata e é isso que nós vamos falar nessas semanas. Nós falamos e temos falado e falamos na semana passada que para colocar esse poder para fora é importante nós deixarmos de olhar para as circunstâncias e acreditar que aquilo que Deus diz é verdade, acreditar no invisível. Mas hoje eu quero falar ainda um pouquinho de uma outra coisa importante, que é, para eu viver esse poder e para eu colocar esse poder para fora, eu vou precisar morrer para mim mesmo. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Mateus, e nós podemos abrir as Bíblias lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. É uma palavra de Jesus que é muito importante para nos ajudar nesse entendimento. Mateus 16, versículo 24. A Bíblia diz assim, olha, Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E depois Jesus diz, olha, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, essa a achará. Então Jesus está dizendo aqui da morte. Jesus está falando que para eu obter a vida de Deus em mim, eu tenho que negar a minha própria vida. Então o que Jesus quer dizer com isso? Quando nós olhamos para o princípio, vamos lá no início, porque assim nós conseguimos aprender lá do início, quando Jesus fez o homem e a mulher, Jesus deu uma instrução e tinha dito ao homem, a Bíblia fala que Deus quando criou o Éden, né? Deus criou o Éden completo, criou a água, criou o sol, criou as estrelas, criou os alimentos, as árvores. Jesus fez tudo, Deus fez tudo. Fez as estrelas, fez os planetas e Deus fez o homem. E deu uma instrução para o homem, olha, tudo que eu criei é bom, é perfeito. Todas as árvores que eu criei são boas, mas há uma árvore que produz um fruto que eu não quero que você mexa, porque o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Ou seja, a ligação entre eu e você vai ser quebrada. E a Bíblia diz que, pronto, Deus fez a mulher e Deus deixou ali essa instrução e existiam todas as árvores, né? Inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, tinha a árvore da vida, tinha as árvores todas que eles podiam comer à vontade, mas tinha uma árvore e essa árvore Deus falou, não mexa, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente nessa árvore que o homem e a mulher foi tentado. A Bíblia diz que a serpente astuta apareceu e disse à mulher, olha, coma, porque se você comer, você vai ser como Deus. E a Bíblia diz que a mulher, quando olhou para a árvore, que era bonita, que era apetecível, né? ou era apetitosa, vamos dizer assim, ela olhou, mas teve algo que chamou mais atenção a ela. Todas as árvores eram bonitas, todas as árvores tinham frutos bons, mas aquela árvore ia dar para ela um poder de conhecer o bem e o mal. E quando ela desejou isso, ela comeu do fruto, deu o fruto ao marido, ao Adão, e quando Deus aparece, Deus percebe que os dois, tanto um quanto o outro, já não estavam mais submissos, já não estavam mais ligados a Deus. Eles assumiram o controle para eles mesmos. E sabe, quando nós falamos do poder, da explosão do poder de Deus, que é isso que nós estamos falando, para eu obter esse poder, ou melhor, para eu colocar esse poder para funcionar, eu tenho que entender que não é na minha força, não é na minha capacidade. Por isso que na semana passada nós falamos sobre isso. Se você se acha maior, qual é o seu tamanho, né? Se você se acha maior, porque tem um curso, porque tem uma inteligência fora da média, porque tem contatos aqui ou lá, você já perdeu, porque você está na tua força. É a semelhança do Adão e da Eva. Você comeu do fruto do bem e do mal e está desligado de Deus. Deus, por mais que Ele queira te ajudar, Ele não vai conseguir. Você não está imune às maldições desse tempo. Você não está imune aos problemas da sociedade. A tua família, os teus filhos não estão imunes às maldições deste mundo. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha influência, você não vai conseguir se salvar. Porque salvação não é por obras. Todos nós vamos morrer. Então,
Se você se acha o maior, isso não vai adiantar de nada. Por quê? Porque você está trabalhando na sua capacidade. E a sua capacidade, como nós vimos, é limitada. É limitada a idade. Há matérias, por exemplo, de pessoas que querem voltar a ser jovens e por isso fazem tratamentos hormonais, fazem tratamentos nos órgãos para tentar ficar mais jovem. Mas quando dá aquela idade, você conhece alguém com 200 anos? Você conhece alguém com 300 anos? Conhece alguém com 1000 anos? Não, por quê? Porque quando chega aquela idade que Deus determinou, a pessoa morre. Por mais que ela queira continuar, ela vai morrer. Então, quando nós entendemos isso, que não é na nossa capacidade, então Deus consegue nos ajudar. E por isso que morrer para nós mesmos é nós nos submetermos a Deus. Por isso que Jesus dizia, aquele que quer achar a vida, terá que morrer para si mesmo. Terá que negar-se a si mesmo. Nós vemos, por exemplo, alguns exemplos, né? O próprio Lúcifer, que o Lúcifer foi um anjo criado por Deus e que traiu Deus no céu. E por isso foi expulso do céu e foi condenado a ser inimigo de Deus. E por isso Lúcifer se tornou em Satanás. E quando nós olhamos para Isaías, né, que é um livro em que fala da personalidade, do caráter desse anjo de luz que foi Lúcifer, ele diz o seguinte, olha, podemos até abrir lá em Isaías, no capítulo 14, desculpa, Isaías capítulo 14, a Bíblia diz assim, olha, você pode, se você não tiver uma Bíblia física, você pode baixar essas Bíblias digitais, né, em aplicativos, porque elas também é a palavra de Deus, né, e elas também vai poder te ajudar. Então, Isaías capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz assim, olha, você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, esse Lúcifer, né, esse anjo de luz, ele desejou ser maior que Deus. Um orgulho. E esse orgulho é o pecado que exatamente atacou a Eva. O querer ser como Deus. E foi isso que fez separação de Deus e do homem. E é isso que faz com que, por mais que Deus queira, ele não consiga ajudar uma pessoa. Olha qual que foi o resultado de Lúcifer. Versículo 15. A Bíblia diz assim, olha, mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Ou seja, essa vanglória de Lúcifer fez com que ele fosse condenado, fosse humilhado, e já está condenado até o fim dos tempos. Quer ver um outro exemplo? Quando nós olhamos para Nabucodonosor, né? Nabucodonosor foi um grande rei que foi o líder principal do mundo na época da Babilônia. E esse homem, ele tinha momentos de coisas boas, mas tinha momentos em que parece que ele cometia coisas erradas. Então, o livro de Daniel, eu estou achando aqui que eu estou com uma Bíblia nova, então ela está diferente. Mas no livro de Daniel, no capítulo 4, você tem ali uma passagem interessante. Daniel, no capítulo 4, vamos achar aqui junto. Você em casa também procure na sua Bíblia. Capítulo 4, no versículo 1 a 4 diz assim, olha que interessante. Eu estou lendo essas passagens para te ajudar a entender que não é na tua capacidade, não é na nossa capacidade. Para Deus conseguir nos ajudar, é fundamental nós nos submetermos ao plano de Deus para a nossa vida. Capítulo 1 diz assim, capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Então, o rei Nabucodonosor estava exaltando a Deus. E depois diz assim, olha, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio.
Ou seja, porque ele estava honrando a Deus, porque ele estava, vamos dizer assim, morto para ele mesmo e engrandecendo a Deus, ele tinha uma vida em paz, tinha uma vida tranquila. Agora, olha o que diz no mesmo capítulo, no versículo 29 e 31. Diz assim, olha. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o mesmo rei Nabucodonosor, passeando na cidade da Babilônia, o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, a postura do Nabucodonosor já mudou, agora ele já estava vaidoso, já estava orgulhoso, já estava infectado, vamos dizer assim, pelo pecado do Lúcifer, pelo pecado da Eva. E olha o que aconteceu com ele. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, que este reino lhe foi tirado. Ou seja, quando nós estamos aprendendo a respeito da morte do eu, é importante nós entendermos que para Deus conseguir nos ajudar, para esse poder que está dentro de nós, que é um poder que cura as doenças, que liberta a nossa vida, para esse poder sair, nós precisamos negar a nós mesmos. Não podemos achar que a glória é nossa, não podemos achar que nós é que somos a solução. Não, o Deus que está em nós é a solução. A capacidade de Deus em nós é que faz a diferença. Por isso, é fundamental eu estar submisso a Deus. Para eu morrer para mim mesmo, para nós já caminharmos para o fim dessa palavra, dessa mensagem, para eu morrer para mim mesmo, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é eu entender que eu não levo nada daqui. Nós vemos na história, né? Os faraós, eles acreditavam que eles morriam aqui e depois iam para outro lugar e continuavam a ser reis lá. E então eles levavam, eles eram mumificados, né? Colocavam todas as riquezas dele dentro dos sarcófagos, faziam aquelas pirâmides. Toda a comitiva, né? que servia o faraó também tinham que morrer junto com ele. Por quê? Porque ele acreditava que quando ele morria, ele ia continuar a vida em outro lado daquela mesma forma. E a verdade é que hoje, com os descobrimentos, nós vemos que eles continuam lá, as riquezas ficaram lá, não conseguiram levar nada para o céu ou para o inferno, seja lá para onde eles foram. A verdade é que uma pessoa, quando ela morre, ela não consegue levar nada daqui. Vai tudo para a terra e tudo vira pó. Depois, para nós morrermos para nós próprios, nós precisamos entender a importância dos batismos. O batismo real. Batismo, na nossa igreja, nós praticamos por imersão, né? Ou seja, num local onde a pessoa é mergulhada. E o batismo simboliza a morte do velho homem. Lembra, nós somos corpo, alma e espírito, né? E quando uma pessoa é batizada, a velha natureza morre. Ela é lavada dos seus pecados e renasce uma nova vida. Então, uma pessoa que entende o batismo, ela entende que ela já morreu para esse mundo, já morreu para aquilo que nós vivemos e passamos a ter agora uma nova vida com Cristo. Uma pessoa que quer morrer para si própria, ela precisa entender que ela precisa estar morta para elogios, para ofensas. Uma pessoa, quando vai no cemitério, por mais que ela elogie o morto nem vai ficar bravo, nem vai ficar feliz, porque está morto. E é a mesma coisa, nós não podemos nos mover na vida segundo elogios ou segundo ofensas. Por quê? Porque o que interessa é o que a Bíblia diz. Nós nos movemos por aquilo que a palavra de Deus diz. E pronto, mais algumas coisas que diz aqui. Para nós morrermos para nós mesmos, é importante sermos fiéis a Deus, termos alvos de servir a Deus e desejarmos que o reino de Deus cresça. Então, eu quero encorajar você a ler esse livro. Se você quer ter acesso a esse livro, entre em contato conosco e nós vamos arranjar uma forma de te enviar, seja através do formato físico, assim em papel, ou através do formato digital. Mas também eu quero encorajar você a continuar nessa série de lições. Nós vamos continuar nas próximas semanas a falar sobre isso, porque é um tema que é importantíssimo. Todos nós que recebemos Jesus, e se você hoje quer receber Jesus, basta você abrir o teu coração,
Na semana passada, nós falamos sobre isso. O princípio para eu viver a explosão do poder de Deus começa por eu abrir o meu coração e confessar Jesus como Senhor da minha vida. Confessar Jesus como Senhor é reconhecer que o meu governo, o governo atual, está mal, né? A forma como você governa a tua vida hoje não está bem. E decidir aceitar e se submeter ao governo de Deus. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então, por isso, você agora, onde você estiver, pode fazer essa oração comigo de entrega da tua vida a Jesus. Fala assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe, que morreu na cruz para me salvar. Eu acredito que salvação só há em Jesus. Por isso te peço perdão, porque eu falhei, porque eu errei. E agora, Jesus, pela fé, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Faço de ti o único caminho, verdade e vida. Amém. Então, você que fez essa oração, hoje você iniciou um processo. Qual o processo? Um processo em que você recebeu esse poder de Deus na tua vida. E agora, para você colocar esse poder para funcionar, é importante você seguir esses conselhos que nós temos dados. Por isso, eu encorajo você a assistir e a continuar a assistir esses programas, a entrar em contato conosco para nós podermos te acompanhar, para nós podermos falar mais com você. E eu tenho certeza que esse poder de Deus que está em você vai transformar a tua vida, curando, salvando, libertando, prosperando em todas as áreas, certo? Nós vamos agora cantar uma canção e logo depois nós vamos fazer a oração da fé. A oração da fé nós sempre fazemos aqui no programa. Não é a oração da dúvida, não é a oração do vamos ver se vai dar certo. A oração da fé é aquela oração que traz resultados. Por quê? Porque é uma oração em que eu acredito. Eu acredito que aquilo que Deus promete na sua palavra é a verdade. Se está escrito, é meu. E a Bíblia diz que Jesus já perdoou seus pecados e sarou todas as tuas enfermidades. É Ele que supre todas as tuas necessidades. É Ele que quer prosperar a tua casa, a tua família. Amém? Então, por isso, nós vamos cantar essa canção e logo de seguida, nós vamos fazer a oração da fé e eu tenho certeza que a tua vida vai mudar para melhor. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Por isso, agora é a hora. Você que fez o seu pedido de oração, você que enviou o seu pedido de oração, temos recebido vários pedidos de oração, mesmo durante a madrugada, durante o horário normal, durante a nossa programação, pessoas que ouvem, que assistem esses programas e que pedem ajuda. E sabe, o nosso papel aqui é te ajudar. Nosso papel aqui é ensinar a palavra de Deus, porque o Deus que quer e pode, Ele quer transformar a tua vida. Então, por isso, você que fez esse pedido de oração, agora é hora de você se ligar a Deus. Não é a minha oração, mas é a tua fé que vai te salvar. Jesus ensinava isso. Não é o grande aparato, mas é a tua fé em Deus e na palavra de Deus que vai transformar a tua vida. Então, por isso, se conecte a Deus agora e fale assim comigo: ó Deus, pela fé, eu recebo agora a minha libertação, recebo agora a solução deste assunto, em nome de Jesus, amém. Deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, agora
que eu trago diante da Tua presença todas estas pessoas que ligaram, que fizeram pedidos de oração, mas principalmente essas que estão ligadas agora em direto e que fizeram a oração da fé. E é no nome de Jesus que eu ordeno que todo ataque do diabo na vida delas, todo câncer, todo ataque no corpo, diabetes, todo ataque nos ossos, todo ataque no coração, nas veias, artérias, eu ordeno que toda enfermidade seque pela raiz. Todo problema mental, todo problema na alma, eu ordeno que seque pela raiz, desapareça. Todo problema nos filhos em relação a vícios, a más companhias, pare agora em nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito maligno liberta a vida dessas pessoas em nome de Jesus. E eu declaro vida em abundância, declaro prosperidade, declaro saúde, família unida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Amém. É isso mesmo, você que fez essa oração da fé, acredite, agora é hora de continuar firme. Continue participando da nossa programação, entre em contato conosco. Nós estamos disponíveis para te ajudar. Há assuntos em que você vai precisar de ser acompanhado. Por isso nós temos pastores que vão te acompanhar durante um tempo. Entre em contato conosco, nos ligue para nós podermos te ajudar. Certo? Também quero encorajar todos, continue assistindo a nossa programação, quer seja aqui na TV Maná Brasil, quer seja no YouTube. Volte a assistir os programas que você precisa, que você sabe que é necessário para alimentar a tua fé e compartilhe, mande para os amigos, mande para os colegas, para que assim mais pessoas tenham acesso à verdade de Deus que liberta. E na próxima semana estamos aqui para mais um encontro com Deus. Tenho certeza que nessa semana tudo vai mudar para melhor, então por isso fique firme que a tua vida vai mudar. Deus te abençoe e até a próxima semana. Já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar. Agora eu conheço o Filho de Deus e o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor. É Jesus, é Jesus, é Jesus.